Bom dia, na paz do Senhor, uma ótima sexta-feira para todos nós. Uma mensagem para aqueles que estão labutando, trabalhando na obra do Senhor, na obra evangelística, para vocês entenderem que há uma necessidade de uma preparação para fazer a obra do Senhor. Hoje nós encontramos muitos pregadores e bem poucos ensinadores da palavra do Senhor. Porque essa geração, ela não quer aprender. Ela quer ouvir e querer ensinar. Isso não funciona. Tem que aprender a palavra do Senhor. Porque senão fica uma máquina repetidora, repetindo o que escuta na internet. Esse tipo de mensagem não edifica muito menos a sua vida e muito menos a igreja. Quero ler aqui com vocês em Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Subi por causa de uma revelação, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que pareciam se destacar, para que de maneira alguma não corresse ou houvesse corrido em vão. Aqui Paulo está dizendo, a palavra está dizendo aqui que Paulo, após a sua conversão, ele foi estudar a palavra do Senhor. Não foi 2 dias, uma semana, um mês de preparação, foram 14 anos de preparação. Olha aí, irmãos, 14 anos de preparação, porque Paulo era muito entendido no judaísmo, ele estudou aos pés de Gamaliel, mas no cristianismo ele estava raso. Então foram 14 anos de estudo. Depois de 14 anos, Barnabé vai buscar ele, introduz ele na obra do Senhor, apresenta ele, porque no começo a igreja tinha receio dele, pelo fato de ele perseguir a igreja no passado. Então foram 14 anos de estudo. E aqui nós vemos aqui, depois passado 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém. Hoje as pessoas não querem aprender. As pessoas têm boca para falar e não têm ouvido para ouvir. Infelizmente, nesse tempo moderno, muitos rejeitam até conselhos. Você dá conselho para as pessoas tirando da Bíblia Sagrada, mas eles preferem dar ouvido a terceiros. Aí que mora o grande perigo. No presente, parece que está tudo favorável, tudo bom, mas é lá na eternidade que você vai ver a tragédia que aconteceu, até mesmo através do seu ministério, por não ensinar a verdade na íntegra. Os problemas que a igreja está enfrentando hoje não está na nave da igreja. O problema que está acontecendo com as igrejas hoje está nos púlpitos, porque infelizmente nós estamos abrindo mão do legado que foram dados para nós, e estamos nos inclinando para as tendências. Isso está acabando com a igreja, acabando o sentido do ensinamento genuíno, da sã doutrina. É importante nós voltarmos rápido para a palavra, ensinar o evangelho na íntegra, como ele é, simples de tudo. Tem pessoa que bate no peito, eu sou teólogo, sou isso ou aquilo. Olha, você pode ter toda essa bagagem, e a sua vida? Você está vivendo o que você ensina? Aí que está o resultado. Porque muitas vezes nós nos estribamos no nosso conhecimento, mas muitas vezes falta coragem de encarar a igreja, anunciar a verdade na íntegra, porque infelizmente muitos não estão preocupados nem com a sua própria salvação, muito mais com a de terceiro. Então só elabora a mensagem para massagear o ego, para garantir uma nova agenda, mas mesmo que a tua agenda diminua, chama de pecado que é pecado. Traga mensagem para despertar nas pessoas nojo pelo pecado, despertar nas pessoas o desejo de ser arrebatado um dia, viver uma vida de santidade. Torna a falar, o problema não está na nave da igreja, está nos púlpitos. E falar em púlpitos, olha como estão os púlpitos hoje. É lamentável ver eles remover do púlpito homens de oração, homens, embora sempre teve, vai ter os maus obreiros, isso sempre vai ter, mas muitos obreiros bons ficavam no altar
enquanto alguém estava ministrando a palavra, na retaguarda estavam intercedendo, orando. Hoje removeram os homens do altar e não deu certo, não vai dar certo. O altar é santo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E outra coisa também, as pessoas me perguntam, até que ponto eu devo obedecer ao meu pastor? Você deve obedecer a ele, se você perceber que ele obedece a palavra, se ele aplica a palavra, se ele se preocupa com o rebanho, se ele põe o coração sobre o rebanho, se você ouve instruções que não há base bíblica, obviamente você não deve concordar. Mas hoje falta vozes de dizer, eu não concordo com isso, porque na Bíblia Sagrada está dizendo assim, assim, assim. Mas hoje o que muitos fazem? Aqueles que não querem se inclinar para a tendência, o que está acontecendo hoje, que quer manter aqui a palavra, simplesmente eles isolam, deixam de lado e formam o quê? Obreiros para atender os seus pedidos, as ordenanças. Mas eu torno a falar, obedeça o seu pastor. Se ele obedece a palavra, veja se ele coloca o coração sobre o gado, se ele vive realmente o chamado dele para a obra. O pastor é aquele que morre cada dia um pouco, para que a igreja viva mais um pouco. Essa é a recomendação. Estude a palavra, busque a palavra. Paulo foram 14 anos de estudo, e Deus levantou ele para ministrar a palavra aos gentios, e foi uma obra extraordinária. Amém, queridos? Essa é a palavra para essa sexta-feira. Estou falando o que está na Bíblia, quanto a fato no argumento. Estude a palavra. Esteja pronto para receber conselhos. Conselhos de pessoas idôneas é muito importante, principalmente para você que está começando agora na chamada Vinde após mim. Não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito, de jeito nenhum. Deus vai cobrar de todos nós obreiros. Só transmite aquilo que você entendeu, que você sabe. Nem que a sua mensagem seja um arroz e feijão, mas bem temperado, através da oração. E outra coisa, as pessoas me perguntam, o que eu devo fazer para elaborar uma mensagem, um estudo bíblico? Em primeiro lugar, conselho que te dou. Procura um lugar tranquilo, dobra o teu joelho, busque orientação divina, revelação divina, porque você vai estar conversando diretamente com o dono da palavra. Procure um bom dicionário, concordância bíblica, amém? A Bíblia é sagrada, porque hoje as pessoas pegam um livro secundário e querem extrair dela as mensagens, não é da Bíblia. O nosso Deus, ele revela a palavra. Quando você alcança essa intimidade com Deus, e Deus vê em você essa preocupação em se inclinar para a palavra do Senhor, ele vai revelar a palavra para você. Parabéns pela tua chamada. Mantenha a tua mão no arado, mas obedeça a palavra do Senhor. Cuidado com os ensinamentos desse tempo de era. Se você está em um lugar que não tem mensagem, que aborda sobre o pecado, santidade, arrebatamento, cuidado. Reveja o que tem que ser revisto. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.